A janela da cobertura não se quebrou. Mas algo no peito de Marcus Webb se partiu quando ele ouviu aquelas palavras cortarem o silêncio de mármore como uma lâmina. Você é apenas ajuda. 3 palavras. Foi tudo o que foi necessário para redefinir uma vida. Marcus estava de pé no canto da cobertura. Salão de baile, uniforme borgonha de garçom grudando em sua pele escura, uma bandeja de prata com flautas de champanhe ficando mais pesada em suas mãos a cada segundo que passava. As flautas tilintavam umas contra as outras. Suave, metálico, acusatório. Ao seu redor, a sinfonia da riqueza continuava inabalável. Risadas, gelo tilintando em copos caros. O som de pessoas que nunca se perguntaram de onde viria sua próxima refeição. Mas Marcus ouviu apenas uma voz, apenas uma frase, apenas aquelas 3 palavras, ditas com a crueldade casual de alguém que nunca teve que pensar em como suas palavras impactavam. Você é apenas o ajudante. David Ashford havia dito isso para sua esposa. A mulher loira ao seu lado, elegante, cara, vestida com um vestido que custava mais do que o aluguel mensal de Marcus, sorriu e tocou o braço de David possessivamente. David se inclinou e beijou sua testa com uma ternura que torceu algo profundo no peito de Marcus. Mas David Ashford não estava falando sobre a mulher ao seu lado. Ele estava falando sobre Marcus. Sobre o homem que dedicou 3 anos de sua vida para fazer David Ashford parecer bom. Que se lembrava de que David tomava seu café com um açúcar e um creme, nunca 2 açúcares, nunca preto. Que organizou sua agenda, resolveu seus problemas, cobriu seus erros, ficou até a meia-noite para que David pudesse ir para casa com sua família todas as noites. 3 anos de ser invisível. 3 anos de não ser nada. A bandeja escorregou das mãos de Marcus. O cristal se despedaçou contra o chão de mármore. O som foi catastrófico, um ponto sonoro no final de uma frase que Marcus não sabia que estava escrevendo. Cada pedaço de vidro parecia cair em câmera lenta, capturando a luz dos lustres de cristal acima, transformando-se em diamantes antes de se despedaçar em pedaços cada vez menores. Cada cabeça se virou. Cada olho o encontrou. E nesses segundos suspensos entre a colisão e o silêncio que se seguiu, Marcus sentiu o peso de seu julgamento coletivo pressionando como a gravidade, a pena em seus olhares, o desprezo em suas expressões, a certeza absoluta e indiscutível de que ele era exatamente o que David Ashford havia chamado, apenas a ajuda. O rosto de David se transformou, sua mandíbula se contraiu, seus olhos brilharam com algo mais escuro do que a raiva, algo mais próximo do nojo. Ele se virou levemente, angulou todo o seu corpo para longe, uma manifestação física de apagamento. A mensagem era clara: Marcus não existia. Ou pior, ele existia, mas não importava. Desculpe, senhor, Marcus ouviu a si mesmo dizer. As palavras vieram de algum lugar distante, algum lugar quebrado. Vou limpar isso imediatamente. David não o reconheceu. Não olhou para trás. Não deu nenhuma indicação de que tivesse ouvido Marcus falar. Ele simplesmente puxou sua esposa para mais perto e riu de algo que ela sussurrou, sua mão repousando na parte inferior das costas dela, com a confiança de um homem que acreditava que o mundo lhe pertencia. A dispensa foi completa. Marcus se ajoelhou no chão de mármore, pegando pedaços de cristal um a um. Os fragmentos cortavam suas palmas, fazendo sangue escorrer em finas linhas vermelhas. Dor real. O tipo que o despertou da dormência em que ele vivia há 3 anos. Mas, por baixo disso, algo mais estava se cristalizando. Uma clareza. Um único pensamento, agudo e limpo. Este homem não merece mais um segundo da minha vida. Nem mais um segundo. Nem mais um pensamento. Nem mais um sacrifício. Naquela noite, Marcus foi para casa ver sua filha. Amara tinha 7 anos, dormindo em seu pequeno apartamento de 2 quartos no Queens, seu corpo pequeno encolhido sob um cobertor que ele mesmo costurou ao longo de uma semana de noites. Ela tinha os olhos dele, escuros, sérios, capazes de ver a verdade. Ela tinha o queixo teimoso da mãe.
Ele ficou na porta do quarto dela, observando-a respirar. Observando seu peito subir e descer na escuridão. Observando a filha que ele vinha sistematicamente escolhendo ignorar em favor de um homem que acabara de chamá-lo de nada. A culpa o invadiu. Vergonha. Arrependimento por cada evento escolar que ele perdeu, cada hora de dormir que ele pulou, cada momento em que escolheu o mundo de David em vez do dela. Marcus sentou-se na beirada da cama dela. Cuidado, com muito cuidado para não acordá-la, e fez uma promessa. Não para si mesmo, para ela, para o futuro que ela merecia, para a versão de si mesma que ela se tornaria se ele não mudasse tudo agora mesmo. Ele sussurrou. Eu nunca deixarei você crescer acreditando que você é apenas qualquer coisa. Eu vou te mostrar que as pessoas invisíveis, aquelas que todos chamam de ajuda, aquelas que todos olham através, essas pessoas são as que mantêm tudo unido, as que fazem o sistema funcionar, as que fazem os poderosos parecerem poderosos. E eu serei essa pessoa para você, sempre. Você nunca duvidará que você é tudo para mim. Amara se mexeu em seu sono, inconsciente, mas de alguma forma respondendo à gravidade de suas palavras. Na manhã seguinte, Marcus não ligou dizendo que estava doente. Ele foi trabalhar exatamente como planejado. Chegou ao escritório de David às 7 da manhã, fez o café exatamente como ele gostava. Uma colher de açúcar, um pouco de creme, do jeito que David gostava, e colocou na mesa à sua frente. David não olhou para cima. Apenas pegou o café, bebeu sem reconhecimento, nunca olhou para Marcus. Foi então que Marcus soube com certeza. Ele era invisível, mas ele ainda tinha 3 semanas restantes em seu aviso prévio de 2 semanas. Ele já havia estendido, sem explicação, porque precisava de tempo para ver com clareza, para documentar o que suspeitava há meses, para entender a verdadeira extensão do que David Ashford realmente era por trás dos ternos caros e do sorriso confiante. Naquela tarde, Marcus começou a analisar os arquivos de David com precisão meticulosa. Ele sempre teve acesso, esse era o trabalho. Mas agora ele os olhava de forma diferente. Agora ele entendia que cada documento era uma confissão esperando para ser lida. Cada e-mail era uma evidência. Cada registro financeiro era uma prova. Os arquivos contavam uma história que fazia o sangue de Marcus gelar. David Ashford não construiu sua empresa bilionária do nada. Ele a roubou. Cada ideia brilhante, cada avanço tecnológico, cada inovação que o tornou um nome conhecido e bilionário. Os designs originais tinham vindo de um homem chamado Marcus Chen. David o conhecera na pós-graduação. Eles colaboraram em um projeto que se tornou revolucionário. Juntos, criaram algo extraordinário. Por 3 anos, foram parceiros iguais. Seus nomes deveriam estar em cada patente, cada aplicação, cada avanço. Então David fez uma escolha. Os e-mails eram clínicos, breves, eficientes e absolutamente devastadores. Marcus, decidi seguir em frente com a empresa de forma independente. Esta é uma decisão de negócios. Você receberá um pacote de rescisão padrão. Considere isso o fim da nossa parceria. Marcus Chen respondeu com choque, com raiva, com ameaças legais e apelos desesperados. Mas David foi estratégico, moveu-se mais rápido, já havia transferido a propriedade intelectual para empresas de holding em seu nome. Já havia assinado contratos que excluíam Chen completamente. Quando a poeira assentou, Chen não tinha nada. David tinha tudo. Marcus fotografou cada documento com seu telefone. Fez anotações detalhadas, cruzou datas e transações. Encontrou evidências de pagamentos a funcionários do governo. Encontrou provas de que David mentiu para os investidores sobre as origens da tecnologia. Encontrou registros financeiros que mostravam que David havia desviado dinheiro através de empresas de fachada para esconder sua riqueza das reivindicações de pensão alimentícia de sua primeira ex-esposa. Isso não era apenas roubo. Isso era fraude sistemática.
Esse era um homem que construiu um império mentindo, roubando, destruindo qualquer um que cruzasse seu caminho. E ninguém sabia. O mundo via David Ashford como um bilionário feito por si mesmo, um visionário, um filantropo que doou milhões para a caridade, um homem de integridade, um criador de empregos, uma história de sucesso, o tipo de homem que as pessoas aspiravam se tornar. Eles não tinham ideia do que Marcus agora segurava em suas mãos. Nenhuma ideia de que cada história que David contara sobre si mesmo era uma mentira cuidadosamente construída ao longo de anos de engano. Nenhuma ideia de que a base de seu império foi roubada de um homem chamado Marcus Chen, que havia desaparecido na obscuridade. Uma noite, cerca de uma semana após seu início na documentação, David o chamou de volta ao escritório. Seu tom era diferente, mais leve, quase desesperado. Webb, venha aqui por um segundo. Marcus se virou, caminhou de volta lentamente. David estava sentado atrás de sua mesa, a mesma mesa onde Marcus havia passado horas incontáveis organizando, gerenciando, possibilitando uma fraude. A mesa onde ele havia escrito os discursos de David, organizado as reuniões de David, feito David parecer brilhante. Eu estive pensando, disse David, finalmente olhando para cima da tela do computador. Seus olhos estavam diferentes agora. Buscadores. Eu quero que você fique. Estenda seu período de aviso. Eu não estou pronto para te perder ainda. Por quê? Marcus perguntou, embora já soubesse. Ele queria ouvir David dizer isso. Queria testemunhar o exato momento em que David percebeu o quão dependente ele era do homem que acabara de chamar de ajuda. Porque você é bom no que faz, disse David. E estou disposto a pagar mais. Diga seu preço. O que você quiser. O dobro. O triplo. Não me importo. Marcus pensou cuidadosamente. Este era o momento. O cruzamento. Ele poderia pegar o dinheiro, poderia desaparecer, poderia construir uma vida melhor para si e amar às custas de David e nunca olhar para trás. Poderia ser o homem invisível que ficou rico com a culpa de outra pessoa. Em vez disso, ele disse em voz baixa: agradeço por isso, mas estou fora. O rosto de David imediatamente ficou vermelho, a cor subindo do pescoço até as bochechas. Isso não é aceitável. Eu preciso de você aqui. O que você quiser, diga. Não há nada que você possa me oferecer, disse Marcus com a voz firme e definitiva. Porque o verdadeiro preço de trabalhar para você é o meu respeito próprio, e isso não está à venda. Não mais, nunca mais. Ele se virou em direção à porta. Sabe de uma coisa? A voz de David o seguiu, agora irritada, afiada com desespero. Você não é nada, Webb. Sem mim, sem este emprego, você não é ninguém. Sempre será. Esta cidade vai te mastigar e cuspir você para fora. Marcus parou na porta. Ele poderia ter dito algo cortante, algo projetado para ferir. Algo sobre os crimes de David, seu roubo, suas mentiras. Em vez disso, ele se virou e olhou David nos olhos. Realmente olhou para ele. E viu pela primeira vez o que David realmente era. Não poderoso, não excepcional, não impressionante. Apenas pequeno, apenas com medo. Apenas um homem aterrorizado por ser comum. Talvez, disse Marcus em voz baixa. Mas, pelo menos, serei um ninguém com integridade. Pelo menos minha filha ficará orgulhosa de mim por fazer a coisa certa. Então, ele saiu. E nunca olhou para trás. Durante aquelas 2 últimas semanas, Marcus completou seu trabalho. Ele documentou tudo meticulosamente. E-mails, arquivos, registros bancários, transferências eletrônicas, toda a arquitetura dos crimes de David. Ele criou cópias, fez backups, armazenou arquivos criptografados em lugares que ninguém jamais pensaria em procurar. Ele foi minucioso, ele foi cuidadoso, ele foi preciso. Mas ele não foi às autoridades pessoalmente. Isso teria sido muito direto, muito pessoal, muito parecido com vingança. Em vez disso, ele contratou uma advogada chamada Patricia Wong. Ele não pediu que ela apresentasse acusações. Ele não pediu que ela processasse. Ele apenas pediu que ela entendesse o que ele tinha.
que lhe dissesse o que isso significava legalmente, que o aconselhasse sobre o que aconteceria a seguir. Estas são acusações sérias, Patrícia havia dito, revisando sua documentação com crescente intensidade. E você tem provas sólidas. A SEC precisa saber. Os investigadores federais precisam saber. Os investidores precisam saber. Isso é enorme. Mas eu não serei o que vai contar a eles, disse Marcus. Estou fora com David, fora daquele mundo. Eu só quero seguir em frente com a minha vida. Quero criar minha filha. Quero ser o pai que eu deveria ter sido o tempo todo. Patrícia acenou lentamente, entendendo sem que Marcus precisasse explicar. Podemos trabalhar com isso. Podemos garantir que a informação chegue às pessoas certas sem que você seja a fonte. Marcus marcou uma reunião com um jornalista investigativo chamado Thomas Chen. Com um café, em uma cabine tranquila de um restaurante longe do escritório, Marcus forneceu informações, apenas informações, como alguém poderia mencionar algo que ouviu de passagem. Marcus Chen, o inventor original, o homem que foi excluído de sua própria empresa. As irregularidades financeiras que ninguém nunca explicou. As misteriosas empresas de fachada. Os contratos governamentais que não faziam sentido. Os olhos de Thomas se arregalaram a cada detalhe. Isso é explosivo, ele finalmente disse, inclinando-se para a frente. Esta é uma história enorme. Mas eu preciso verificar tudo. Eu preciso de documentação. Eu preciso de provas. Eu posso fornecer isso, Marcus disse. Tudo o que você precisa. É tudo real. Tudo verificável. Tudo documentado. Mas eu tenho que permanecer anônimo. Pelo bem da minha filha. Ela nunca pode saber sobre isso. Thomas concordou. E Marcus se afastou. Nos 3 meses seguintes, Marcus observou à distância. Ele começou um novo emprego em uma empresa de tecnologia menor, ganhando menos dinheiro, mas trabalhando menos horas, estando presente para a Mara de maneiras que ele nunca havia conseguido antes. Ele ajudava com a lição de casa todas as noites. Ele assistiu à peça da escola dela. Ele preparou o jantar e eles comeram juntos à mesa, conversando sobre o dia dela, seus sonhos, suas perguntas sobre o mundo. Ele estava construindo algo real, algo que pertencia a ele, algo que David Ashford nunca poderia tocar. Então a história foi divulgada. A manchete era inevitável. Bilionário sob investigação por fraude. David Ashford, acusado de roubar empresa de bilhões de dólares. O artigo era abrangente, devastador, detalhado. Expunha tudo. Como David e Marcus Chen haviam criado a tecnologia juntos. Como David havia sistematicamente apagado a contribuição de Chen. Como ele havia construído uma fortuna sobre mentiras. Havia matérias de acompanhamento, histórias sobre a lavagem de dinheiro, os subornos, as empresas de fachada, os funcionários que testemunharam sua crueldade, as pessoas que perderam seus empregos para que David pudesse levar o crédito pelo trabalho delas. Em uma semana, a SEC havia aberto uma investigação formal. O conselho exigiu que David renunciasse. O preço de suas ações despencou. Os investidores entraram em pânico. A empresa começou a desmoronar. E Marcus assistiu a tudo isso de seu pequeno apartamento no Queens, com sua filha fazendo lição de casa na mesa da cozinha, completamente alheia ao fato de que seu pai acabara de desmantelar o império de um bilionário usando nada além da verdade. Amara percebeu que ele estava diferente, porém. Mais leve, mais livre, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Papai, você está sorrindo mais, ela disse uma noite. Por quê? Marcus a puxou para perto. Porque eu fiz a escolha certa sobre algo importante. E agora, não preciso mais carregar isso. Não preciso fingir. Não preciso me esconder. A investigação levou 4 meses. No final, David Ashford foi indiciado por 17 acusações. Fraude, desvio de verbas, lavagem de dinheiro, suborno.
Sua esposa pediu o divórcio, citando infidelidade e crueldade emocional. Sua empresa pagou uma enorme restituição aos investidores que ele havia enganado. Mais importante, os direitos de propriedade intelectual foram devolvidos a Marcus Chen, que finalmente pôde reiniciar sua carreira com total crédito por seu trabalho original. David Ashford foi condenado e sentenciado a 8 anos de prisão federal. Um ano após a sentença, uma carta chegou ao escritório de Marcus, encaminhada através de seu advogado. O endereço de retorno era uma penitenciária federal. Marcus quase não a abriu, mas ele abriu. A caligrafia estava mais trêmula do que ele lembrava, menos confiante, mais humana. A caligrafia de um homem que havia sido quebrado e estava tentando reconstruir algo dentro de si. Marcus, começou. Não tenho o direito de esperar que você leia isso. Não tenho direito a nada de você mais. Mas estou pedindo de qualquer maneira, porque tive um ano para pensar sobre quem me tornei e como cheguei aqui. Você não foi a ajuda. Você foi a fundação sobre a qual eu me sustentei. Você foi a razão pela qual tudo funcionou. Você foi a razão pela qual eu podia parecer bem-sucedido, podia reivindicar grandeza, podia ficar de pé. E eu era pequeno demais, tinha medo demais, estava com fome demais de poder para ver isso. Eu roubei de Marcus Chen porque estava aterrorizado em ser comum. Eu te joguei fora porque sua integridade me deixava desconfortável. Eu te chamei de nada porque você representava algo que eu nunca poderia ser. Um homem que sabia seu valor sem precisar que ninguém mais o validasse. Agora eu entendo o que você fez. Você não me destruiu. Você simplesmente disse a verdade. E a verdade foi suficiente para derrubar tudo porque tudo o que eu construí foi feito inteiramente de mentiras. Minha filha me escreveu. Ela tem 26 anos. Eu perdi toda a infância dela. Ela está tentando me perdoar. Eu não mereço, mas sou grato por ela estar tentando. Minha ex-esposa seguiu em frente. Ela está feliz agora construindo uma vida com alguém que a valoriza. Eu a destruí também. Mas você, Marcus, quero que saiba de uma coisa. O homem que eu era teria chamado isso de fraqueza, teria visto a prisão como uma falha. Mas estou tentando me tornar alguém diferente. Alguém que entende que a verdadeira força é enfrentar suas fraquezas e tentar se tornar melhor. Sua filha é sortuda. Ela tem um pai que está presente. Esse é o maior presente que um pai pode dar. Eu nunca fiz isso. Espero que você nunca tenha que contar a ela quem eu fui. Espero que você conte a ela sobre sua própria força, em vez disso. Atenciosamente, David Ashford Marcus leu a carta 3 vezes. Então, ele a guardou em uma caixa, trancou e não pensou mais nisso por um longo tempo. 2 anos após a condenação de David, Marcus foi promovido a diretor de operações em sua empresa. Seu salário dobrou. Sua equipe o respeitava. Ele estava construindo algo real, algo conquistado, algo baseado em integridade e competência. Amara agora tinha 10 anos, brilhante, confiante, absolutamente segura de quem ela era. Uma noite, Marcus e Amara sentaram-se na escada de incêndio do apartamento, observando as luzes da cidade piscarem enquanto o sol se punha. Era a tradição deles, o ritual deles, a coisa que faziam toda sexta-feira à noite, faça chuva ou faça sol. Papai, Amara disse, virando-se para ele com seu rosto sério. Estou orgulhosa de você. Marcus a puxou para mais perto. Você trabalha muito duro. Você é gentil com as pessoas. Você sempre tem tempo para mim. E você nunca deixa ninguém te fazer sentir pequeno. Marcus sentiu algo quente e sólido se acomodar em seu peito. Ele beijou o topo da cabeça dela. Obrigado, querida. Isso significa tudo. Às vezes as pessoas tentam te apagar. Amara continuou, falando com a sabedoria que as crianças às vezes possuíam. Mas você nunca deixou. Você apenas continuou sendo você mesma. Você continuou fazendo a coisa certa. E agora todo mundo sabe o quão incrível você é.
Marcos segurou sua filha e olhou para a cidade, para as luzes de edifícios construídos por pessoas que ele nunca conheceria. Edifícios que sobreviveriam a todos eles. Ele pensou em David Ashford em sua cela, finalmente entendendo o que significava ser humano. Ele pensou em Marcus Chen, capaz de recomeçar com seus designs finalmente creditados a ele. Ele pensou em sua própria integridade, mantida silenciosamente, nunca anunciada, nunca exigindo reconhecimento. E ele entendeu algo profundo. O bilionário tinha tentado apagá-lo, chamando-o apenas de ajudante. Mas Marcos nunca precisou da validação do bilionário. Ele sempre teve algo mais importante: a crença de sua filha nele, seu próprio senso de certo e errado, o conhecimento de que estava construindo algo real, algo que importaria muito depois que o poder e o dinheiro desaparecessem. Esse era o verdadeiro poder. O bilionário o havia descartado. O bilionário o havia chamado de nada. Mas no final, Marcos era quem estava em solo firme, e o bilionário, por todo o seu dinheiro e poder, havia construído seu império inteiro sobre a areia. Quando a areia se moveu, o bilionário caiu, e Marcos, a ajuda, o ninguém, o homem invisível, ainda estava de pé, ainda respirando, ainda construindo, ainda se tornando melhor. Ele me chamou de ajuda, mas eu era a fundação sobre a qual ele se apoiava. E quando eu me afastei, tudo o que ele havia construído desmoronou. Não porque eu destruí, mas porque nunca foi real desde o começo. E a única coisa real, minha integridade, meu relacionamento com minha filha, minha dignidade silenciosa, era a única coisa que realmente importava.